Interação de hoje com Eduardo Guerreiro, presidente da Sapori Benefícios e mestre em Economia e MBA em Marketing. Eduardo, grande prazer ter você aqui com a gente. Gostaria que hoje tivéssemos a oportunidade de conversar com nossos amigos que estão nos assistindo sobre como é desenvolver uma grande empresa no setor de benefícios. Explique o que é Sapori Benefícios, como é que a gente pode beneficiar essas pessoas, como é que as empresas se beneficiam. Conta um pouco dessa história do empreendedorismo, de como isso tudo nasceu. Hoje estão em São Paulo como sede, deixaram a capital gaúcha para conquistar o Brasil. Conta também um pouco como é que é essa transição, sair do sul do Brasil, conquistar o centro, expandir para todos os lados. Muito bom, Gustavo, prazer estar com vocês. Sempre bom voltar à terrinha. De fato, a gente, no início de 2009, a gente realizou uma grande fusão entre a Gran Sapori, uma multinacional brasileira que emprega cerca de 16 mil pessoas, e a BQ Benefícios, que era uma empresa gaúcha, e montamos a Sapori Benefícios, uma empresa com um posicionamento completamente diferente do que o mercado fazia. Acho que uma questão importante aí também, numa época completamente diferenciada, porque no auge da crise nós decidimos que sim, era possível estabelecer um investimento de cerca de 35 milhões de reais. Sim, acreditávamos no que estávamos fazendo como uma empresa regional, acreditávamos nos valores e na força da Gran Sapori como restaurante corporativo e poderíamos competir com grandes multinacionais já estabelecidos no mercado. O mercado sim estabelecido, mas um mercado que tinha carências, tinha gaps e que mesmo com essa posição já estabelecida, tinha oportunidade para quem estava buscando um posicionamento de atendimento ao cliente, de valor agregado aos serviços. E sempre se fala em benefício, e benefício entende-se tudo aquilo que a gente oferece como um valor para os funcionários, para a valorização dos funcionários. E ele é muito representado pela refeição ou alimentação convênios, antigos, famosos ticket refeição e alimentação. Muito se fala na questão de commodity, que isso virou uma commodity, que virou um meio de pagamento. E nós, na Sapori Benefícios, estamos investindo pesado e agora, depois de um ano de operação, de fato, temos o reconhecimento do mercado que não é uma commodity. Sempre que envolve pessoas, envolve relacionamento, capacidade de oferecer soluções, de ouvir, de entender as necessidades, de desenvolver, customizar soluções, nunca vai haver commodity. Isso é a garantia, inclusive, de que a gente tem aí, na verdade, essas soluções, é a garantia de uma boa alimentação com uma recomendação de nutricionista, uma avaliação de como está sendo, inclusive dietas especiais propostas para algumas pessoas que têm algumas dificuldades que muitas vezes são descobertas através de um acompanhamento. Então é acesso que essas pessoas recebem também, não é? Na realidade, a gente procura oferecer diferenciais em todos os sentidos quando a gente busca um cliente. Claro, o fator nutricional que foi vislumbrado a partir de um carro-chefe nosso, que é a alimentação, se tornou um grande diferencial, um valor social importante, porque trabalha a questão da alimentação, da saúde, das precauções que muitas vezes as pessoas não têm a orientação necessária, mas também a gente procura oferecer vários valores, serviços, oportunidades que são sensíveis no dia a dia do usuário, do RH, da empresa que está nos contratando, do estabelecimento que faz parte da nossa rede conveniada e que muitas vezes ou geralmente foi tratado sempre como simplesmente uma outra parte, não como um cliente, como nós propomos isso ao mercado. Enfim, é criar valor de fato nessa cadeia para todos os elementos, e não é à toa que um PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, é um dos programas sociais mais duradouros do país, com cerca de 34 anos, porque beneficia todos os entes da cadeia, e é o que a gente entende que vai acontecer assim que promulgado, por exemplo, a Lei do Benefício da Cultura e a consequente difusão de eventos culturais, como foi o PAT para os restaurantes. E certamente também das pessoas que usufruem isso,
existe também o benefício para as suas famílias. As famílias acabam tendo o reflexo também de ter, porque uma pessoa saudável em casa consegue multiplicar todo esse conhecimento assim, em cima da alimentação para suas famílias, né? Sem dúvida, a gente trabalha com o efeito multiplicador disso. E quando a gente fala em benefício, quando a gente fala capacidade que tem de se multiplicar isso, lembra-se também de uma tendência na economia e que a gente aposta muito para o futuro do nosso país e para o desenvolvimento e para uma captação ou para uma estratégia que cada vez se torna mais fundamental e necessária para as empresas, que é a retenção e a captação de talentos. A gente fala muito no caos, no apagão de talentos. E a gente entende que a grande contrapartida para isso é uma política muito bem estruturada de benefícios. Por quê? Porque hoje em dia, muito menos as empresas conseguem atrair os talentos e sim os talentos escolherem as empresas. Essa é uma tendência, mas completamente natural dos momentos que vivemos, até por um déficit que a gente tem de desenvolvimento das pessoas, de educação. E aquela empresa que proporcionar maiores atrativos sólidos, consistentes, fundamentados em questões como uma política de benefício atrativa que não só seja simbolizada por aquelas que são tradicionalmente usadas de refeição, alimentação, o meio de locomoção, seja combustível ou transporte, quase que uma subsistência e uma necessidade básica, mas também um benefício que atraia, que chegue à família, que é aquele benefício que proporcione um valor e uma percepção de que a empresa está tendo cuidado com o seu colaborador e que gere experiências, que é uma palavra cada vez mais usada e que certamente vai ser cada vez mais tendência no nosso país, que é viver experiências, proporcionar experiências para as pessoas. Ou seja, dentro desse sentido, desenvolvemos um Sapor e Viagem. Dentro desse sentido, desenvolvemos e apostamos muito no Sapor e Cultura, que é proporcionar experiência do colaborador da empresa, levar a sua esposa, o seu filho ao teatro, ao cinema, a comprar um DVD, a ler um livro que marque a sua vida e que seja lembrado aquilo como uma responsabilidade da empresa que proporcionou aquela experiência, e a esposa, o filho valorize a empresa que o funcionário trabalha. Eu acho que Eduardo, esse é o ponto que é principal, que é a interação entre a empresa e as pessoas. É essa valorização, a valorização de todo esse processo que traz coisas muito positivas, ainda mais numa sociedade que nem a brasileira. Você, como economista, pode estar reafirmando isso. O Brasil está em um momento fantástico, um crescimento pujante. A gente deve chegar ainda mais longe nos próximos anos, ainda temos 2 mega eventos. Por que não falar também na Sapor Esportes? A gente poder estar proporcionando isso, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, ainda existe muito espaço, né? Agora, muito importante nessa questão dos talentos, que é o que nós precisamos estar preparando para o futuro do Brasil, é essa questão da educação. Já existe aí um produto, ou talvez um plano para se criar um produto Sapor Educação, para as empresas poderem estar melhorando ainda mais a qualidade da formação das pessoas que interagem com elas? Na realidade, não existe um produto ainda apresentado ao mercado, mas existe sim uma tendência, um trabalho muito forte, porque a gente está entendendo, vendo, e como a gente tem uma proximidade muito grande com o RH, se torna um parceiro efetivo do dia a dia do RH. A gente entende que esse é o nosso maior valor estratégico do mercado, ser um grande parceiro efetivo do RH. A gente entende que a educação, o desenvolvimento, a universidade corporativa, a capacidade, a condição do RH desenvolver os seus talentos, porque cada vez mais vai ser necessário o desenvolvimento, vai ter que ser cada vez mais uma necessidade nossa de oferecer isso. Então isso obviamente é uma tendência, não está lançado ainda ao mercado, mas existe já algo bem avançado para a gente poder, nos próximos dias, meses, efetivamente apresentar para o mercado.
Óbvio que isso é uma questão de maturação, de trabalho, como todos os outros produtos, como foi o Viagem, por exemplo, agora, que a gente lançou com um grande parceiro nosso, que é a Mendes Júnior, e eu acho bacana esse exemplo do Sapor e Viagem, porque ele resume, talvez ele estratifique bem o posicionamento da nossa empresa desde o início, quando a gente idealizou, quando a gente pensou Sapor e Benefício. A capacidade de ouvir o cliente, que eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. Quantas empresas estão dispostas a ouvir a necessidade do cliente? A capacidade de entender os seus problemas e de customizar soluções. E, obviamente, a partir daí, gerar resultados. A partir disso, nós desenvolvemos o produto Sapor e Viagem, e com esse produto nós conseguimos tirar um problema que era um problema efetivo da Mendes Júnior, e rapidamente eles, como eles fazem obras no Brasil inteiro, eles trazem trabalhadores no Brasil inteiro, eles são obrigados a cada 90 dias levar esses trabalhadores de volta para a sua cidade de nascimento. Eles tinham que comprar essas passagens. E isso não era percebido como um benefício para o trabalhador, e era um problema para a empresa. Nós desenvolvemos um produto, entregamos esse cartão, a Mendes Júnior ficou extremamente satisfeita, e o trabalhador ele passou a ter um benefício que ele pode viajar, ele pode economizar, fazer uma viagem de ônibus e fazer uma viagem no final de ano com a esposa, ele pode não viajar e fazer uma viagem com toda a família, enfim, passou a ser um benefício, e isso estratifica bem o valor da nossa empresa junto ao nosso cliente e ao nosso usuário. Esperamos que vocês continuem como líderes na inovação desses processos e que o mercado inteiro dos benefícios sigam essa tendência para que todas as pessoas que trabalham lá e que interagem com os RHs, com os recursos humanos das empresas, os departamentos que cuidam da gente que trabalha dentro da empresa, possam estar também tendo bom proveito disso. Mas, Eduardo, vou pedir licença para chamar o nosso próximo bloco. Gostaria que vocês ficassem conosco ainda para assistir Eduardo Guerreiro, presidente da Sapor e Benefícios, mestre em economia, no qual a gente pretende, no segundo bloco, discutir muito a questão de crédito no Brasil, que é aquela que pesa no bolso da população. Fiquem conosco e até daqui a pouco.